Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos agora um curso sobre São Miguel Arcanjo, a devoção a ele através de uma oração bastante popular. Aquela oração a São Miguel Arcanjo que nós costumamos rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio. Por que esse curso? Que coisa maluca, né? De onde vem essa ideia do Padre Paulo Ricardo de fazer um curso sobre São Miguel Arcanjo? Bom, vamos primeiro entender uma coisa. Eu estou com 52 anos. Quando eu era jovem, né, não tinha esse negócio de devoção a São Miguel Arcanjo. Ou seja, lá na década de 80, nós vivíamos uma época em que muito dificilmente você encontrava uma pessoa que acreditasse no demônio. Ou seja, eu fui educado numa ideia de que não, essa história de demônio existe, mas você não pode falar muito disso. Eu me lembro que 27 anos atrás, quando eu era padre jovem, eu cheguei aqui em Cuiabá, comecei a pregar sobre o demônio, a reação das pessoas. É como se eu fosse um extraterrestre. O negócio não existe isso. Nós estamos num mundo onde a ciência, onde a psiquiatria já mostrou que nada, essa história de possessão, etc., nada disso existe. E você começar a ver demônios agora, isso é uma coisa medieval. E as pessoas reagiam. Eu me lembro de um jovem universitário, estudante de Direito, que veio um dia na catedral, na sacristia da catedral, dizendo: mas o senhor está falando em demônio muito mais do que os, aspas, carismáticos, que na cabeça dele eram os fanáticos que falavam, né, de demônio, da existência dessas coisas. De repente, o mundo mudou. Ou seja, isso era o mundo há um quarto de século atrás. Agora, em todo lugar na internet você encontra um interesse enorme, né, por essa realidade dos anjos. Não somente dos anjos, dos demônios. E aí a gente sai de um ceticismo, onde o demônio não existe, onde os anjos não existem, é tudo metáfora, é tudo símbolo, figura de linguagem, são ideias, historinhas que se contavam antigamente. Esse mundo incrédulo, sem fé, para um mundo, como dizem os italianos, credulone, ou seja, um mundo que acredita em tudo, supersticioso, não é? Ou seja, em que tudo é coisa do demônio. E você vê, né, que as pessoas começam na internet, interessadas em exorcismos, aí querem ver vídeos a respeito de exorcismos, querem assistir filmes verdadeiros ou, digamos assim, inventados a respeito de exorcismo. Uma curiosidade muito grande, e uma curiosidade sobretudo sobre o extraordinário, os demônios, o preternatural, não é? Nessa história toda, onde é que está a fé católica? E é aqui que a gente precisa firmar, não é, a nossa fé, porque nós temos que entender o seguinte: existe, tudo bem, existem sensibilidades. Você pode humanamente crer um pouco mais ou crer um pouco menos, mas existe uma fé divina católica. Creio em tudo mais que creio e ensina a Santa Igreja Católica. Então, se é nessa fé que nós queremos viver e morrer, nós precisamos saber o que é que a Igreja nos ensina a esse respeito. Então, concretamente, a Igreja tem devoção aos anjos e tem devoção aos anjos no combate espiritual. E nesse combate espiritual tem um papel preponderante um arcanjo chamado São Miguel. São Miguel que está no nosso calendário litúrgico, mesmo depois da reforma do Vaticano II, e que, no entanto, é interessante notar
a igreja sempre teve a visão deste anjo em especial. Dos anjos, é o mais falado, aliás, nós conhecemos poucos, o nome de poucos anjos, né? Miguel, Gabriel, Rafael, são 3 arcanjos que a gente conhece o nome, mas dos 3, sem dúvida nenhuma, Miguel é o mais popular. Você conhece alguém que sabe uma oração a São Gabriel? Conhece alguém que sabe de cor uma oração a São Rafael? Pode ser que saiba, mas é uma coisa rara. É porque, veja só, os próprios papas, ou seja, o magistério da igreja, ele incentivou a devoção aos anjos. O Papa São João Paulo II, por exemplo, numa catequese de quarta-feira, ele disse que nós deveríamos voltar a aprender de cor a oração a São Miguel Arcanjo. Isso foi em 1994. Embora ela não seja mais prescrita no final das missas. Opa, que história é essa de final das missas? Aqui que vem a origem dessa oração a São Miguel Arcanjo. Veja, talvez se você não é um frequentador da forma extraordinária da missa, né? Comissal de 1962, ou seja, a famosa missa tridentina, o pessoal fala missa em latim, né? Mas se você não é frequentador, se não conhece nada, talvez seja uma surpresa para você. Mas havia, não é, uma prescrição, uma ordem do Papa, de que no final de cada missa privada, ou seja, não nas missas solenes, mas na missa que cada padre celebrava, no final da missa, o padre deveria se ajoelhar com o coroinha e rezar uma série de orações. Eram 3 Ave-Marias, uma Salve Rainha, depois uma oração pedindo auxílio à igreja e se concluía com a oração a São Miguel Arcanjo, invocação ao Sagrado Coração de Jesus. Isso era prescrito. Essa oração a São Miguel Arcanjo, ela fazia parte da vida diária do católico. No final de cada missa, os padres faziam essa oração. E, no entanto, eu, por exemplo, eu cresci sem saber a oração de São Miguel Arcanjo. Não sabia. Confesso para vocês, eu aprendi a oração a São Miguel Arcanjo depois de padre. Ninguém me ensinou no seminário. Então, acho que é interessante a gente retomar, né, o porquê a igreja vê este anjo com tanta importância assim. Então, antes de falarmos, né, desse histórico e das consequências espirituais, vamos primeiro apresentar quem é São Miguel. Tá? Basicamente, nós temos aqui uma coisa que confunde a cabeça de muitas pessoas. São Miguel, lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, ele é apresentado como um anjo muito importante. No capítulo 10 do livro do profeta Daniel, Gabriel aparece para o profeta e apresenta São Miguel. E diz assim, que nós estamos nesse combate. Daniel era um profeta que vivia no exílio, né? E o príncipe do reino dos persas resistiu-me durante 21 dias, resistiu ao anjo São Gabriel. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu socorro. Então, Miguel é apresentado como um dos primeiros príncipes. Isso no capítulo 10 de Daniel. E conclui o capítulo dizendo também, ninguém me ajuda senão Miguel, o vosso príncipe. Então, quer dizer, Miguel dos anjos é um anjo importante. No livro do Apocalipse também é a mesma coisa. Capítulo 12, está lá. Houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Bom, se
Miguel. E os seus anjos, quer dizer, ele tem anjos que ele manda, nos quais ele manda. Então ele deve ser muito importante. Só que, surpreendentemente, se nós formos olhar quem é mesmo Miguel, ele não é tão importante assim. Existe na hierarquia dos anjos aquilo que nós chamamos de 9 coros. É uma hierarquia. E como se começasse lá do Estado Maior, dos generais, e terminasse aqui embaixo com o soldado raso. Esses 9 patentes, digamos assim, de anjos, de importância. Não é só uma questão de patente, é também questão da própria grandeza desses anjos, não é? Existem anjos maiores e anjos menores, anjos mais poderosos, menos poderosos, anjos mais gloriosos, menos gloriosos. Pois bem, na hierarquia dos anjos, tem as 3 hierarquias superiores, as 3 intermediárias, tem as 3 hierarquias inferiores. E são somente essas 3 hierarquias inferiores que têm relacionamento conosco. Quer dizer que o mundo angélico é muito maior do que aquilo que a gente sabe. Quem sabe não, que a gente vê, experimenta, tem vivência espiritual conosco. A maior parte dos anjos não tem relacionamento conosco direto, porque não foram encarregados por Deus para viver aqui conosco, nessa luta espiritual na qual nós vivemos. Então, os anjos de Deus, das hierarquias menores, é que foram escolhidos por Deus para vir aqui, neste mundo, e combater conosco. E então, vem a surpresa. Miguel é um arcanjo. Quando a gente fala arcanjo, na mentalidade popular, arcanjo é um super anjo. Não! Um arcanjo das 3 hierarquias inferiores, não é? Ele é a segunda. Quer dizer o seguinte, se a gente fosse olhar na hierarquia militar, né, os não oficiais, você tem o soldado, o cabo e o sargento, que não são suboficiais. O arcanjo é um cabo. Ou seja, ele está perto do finzinho do negócio. Mas se São Miguel é tão sem importância assim na hierarquia, por que diz que os seus anjos? Por que ele tem o primeiro dentre os príncipes, diz aqui, né? O livro de Miguel, a tradução aqui, fala que Miguel, um dos primeiros príncipes. Como é que ele é tão importante assim? É aqui que vem a realidade maravilhosa e aqui você já leva para a sua vida uma coisa bem importante na primeira aula, e eu quero dizer isso na primeira aula. Deus confunde os soberbos e se entrega aos humildes. São Miguel é o primeiro príncipe porque ele é o mais humilde de todos. Não é aqui uma questão de natureza, tá? Ou seja, de que quando Deus o criou, se ele estava mais ou menos dotado de dons espirituais. É que ele, por sua humildade, adquiriu um lugar principal. E Deus, por graça, deu a ele esse principado. Por amor. Por quê? Por causa da humildade de São Miguel. Porque é exatamente a humildade que destrói o soberbo Satanás. Só para você entender. Conta uma história entre os exorcistas, se conta a seguinte história, que
tinha uns exorcistas tentando expulsar um demônio e estava muito difícil. Eles já estavam há vários dias tentando expulsar aquele demônio, etc e tal, e o demônio nada. Lá pelas tantas, o demônio diz, eu tenho que sair, eu vou embora, eu não aguento. Aí os exorcistas que estavam lá há vários dias disseram, não, peraí, mas conta para nós. Está proibido de sair agora. Você vai falar, por que você está indo embora? Porque na porta da casa está chegando um padre muito humilde. E o inferno não resiste diante da humildade. O próprio nome Miguel é um ato de humildade. Miguel é Mi-ha-el. Quem como Deus. Mi é quem, né? Se eu estivesse me dirigindo a Deus, Senhor, quem é como tu? Mi, quem? Ha, como? Moha, como tu. Mi ha moha. Quem é como tu és? Miguel, Mi-ha-el. Quem como Deus? E essa é a resposta de Miguel a Satanás. Isso virou o nome dele. Satanás, na sua soberba, Satanás era um dos anjos mais elevados, mais poderosos. E Miguel, no combate espiritual contra Satanás, era um dos menorzinhos. Mas quando Satanás diz, não servirei a Deus, porque eu sou grande, eu quero me elevar às alturas, Miguel joga na cara dele a verdade. Santa Teresa nos diz, né? A humildade é a verdade. Quem como Deus? Ninguém é como Deus. Ninguém. Então, essa humildade é que faz com que São Miguel seja o príncipe, o primeiro. Existe uma analogia espiritual, um parentesco espiritual, nós podemos dizer, muito grande, entre Miguel, o primeiro dos anjos que lidam conosco aqui na Terra, e a Virgem Maria, a humilde serva do Senhor. Porque exatamente pela humildade ela é elevada e ela se torna o antagonista. Nós vamos ver isso durante o nosso curso, que Maria é antagonista de Satanás. E Miguel também. São os dois humildes. Os mais humildes são aqueles que mais vencem. Porque a vitória é de Deus. E essa é a realidade que nós queremos colocar aqui. Quando a gente olha essas imagens de São Miguel, a gente vê umas imagens de São Miguel como se fosse um atleta, um grande herói. O pessoal até faz São Miguel musculoso, com armadura, etc e tal. Na realidade, Miguel, espiritualmente, é uma criança. Porque se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Essa humildade, essa pequenez da criança. Ali está a grandeza de Miguel. Essa entrega, essa pequenez. E é ali que nós devemos imitá-lo. A primeira coisa da devoção a São Miguel é conhecê-lo bem para poder imitá-lo. Vamos então viver esse curso, né? Vendo dentro desse combate espiritual qual é a atitude que nós precisamos ter para ter uma verdadeira devoção a São Miguel, como usar as orações dele, qual é a teologia que está por trás dessas orações, que é que isso pode ajudar na nossa vida espiritual. Mas antes de tudo, para começar, começamos com o nome de Miguel, a humildade. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça
aos humildes. A grande arma espiritual é para baixo, ou seja, diminuir de tamanho. Vencermos a soberba que está dentro de nós. Sermos crianças para entrarmos no reino do céu. Este é o grande príncipe Miguel. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.